dia 3 de julho está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A semana está começando, eu agradeço a você por estar acompanhando o nosso programa e eu peço para que você continue com a gente durante essa semana toda. Mês de julho chegando, com muito frio, e você aí de casa, se tiver um agasalho, você pode participar de uma das diversas campanhas aqui da cidade, doar o seu agasalho e ajudar alguém que está necessitando. Hoje nós iremos conversar sobre os desafios da administração de um condomínio. Você sabia que existem cursos para preparar esses profissionais? Você pode ir aí em casa participar do nosso programa com a gente, de um jeito muito simples. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores da mesa de hoje. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Começamos hoje com um trabalho de uma confusão, que é o condomínio, né? Que é sempre uma dor de cabeça, assim, subiu o condomínio, desceu o condomínio. E rezando para que essa semana alguma coisa aconteça de bom, não é? Porque a gente não pode mais ligar televisão ou rádio, porque é só escândalo, 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 prende, solta, solta, prende. O que Deus faz com a gente, não? Estamos todos na expectativa. Bom dia, Erickson, tudo bem? Bom dia, Caio, todo mundo segurando o frio, né? Na realidade, a gente está aí no dia a dia nosso, sempre na sexta-feira. Hoje estamos aqui na segunda-feira, trazendo aí a companhia para o nosso amigo Zé Luiz. Perfeito. Bom, eu apresento agora os convidados do nosso programa de hoje. Nós recebemos o consultor empresarial José Maria Braz Pereira, também ex-professor do Pio XII, né? Não vamos esquecer disso, não. Isso é importante. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar nessa casa que eu considero como minha. Certo? Ao longo dos anos, né? Mais de 30 anos, a gente teve a oportunidade de conviver aqui. E para falar sobre um assunto que eu acho que, apesar da primeira lei de condomínio ter sido em 1928, nunca foi um assunto tão importante como agora. Quando você vê São Paulo, Rio, Belo Horizonte, os proprietários dando aluguel de graça, 3 meses, 4 meses de graça, para que ele poder alugar o seu apartamento. Para a gente é um prazer receber o senhor. Eu também apresento o administrador da Invest Imóveis, Washington Frade Pires. Bom dia. Bom dia, Caio. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado também, eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando sobre o assunto. É um assunto bastante controverso, né, polêmico muitas vezes, e com bastante dúvidas, com bastante polêmicas, mas a gente está aqui para esclarecer, ajudar a gente a compreender melhor esse universo dos condomínios e de tudo que envolve, né, essas relações, né, com os moradores, que nem sempre é muito fácil essa convivência. É verdade. Né? Muito obrigado. Os prédios residenciais necessitam de um profissional capacitado para resolver as questões que dizem respeito principalmente ao âmbito comum do local, mas também questões particulares dos apartamentos que podem interferir no convívio coletivo. Professor, o que a gente pode considerar como um condomínio para a gente começar a conversa de hoje? Bem, a primeira coisa que você tem que levar em consideração para que exista um condomínio são os condôminos. Se você construir um prédio, né, com 20, 30, 40, 50 apartamentos, mas não tiver ninguém lá, é o prédio. No momento em que tem as pessoas, né, aí sim vira condomínio. Se não tiver pessoas... Então, o mais importante num condomínio são os condôminos, que não percebem dessa situação e são, às vezes, omissos, não se planejam para estar no momento mais importante do condomínio, que é as assembleias, porque ali é que se discute a vida do condomínio. Então, é preciso que os condôminos tenham, acima de tudo, a certeza e o comprometimento com o condomínio. Ótimo. E o senhor está falando aí, para que tudo isso consiga funcionar em harmonia, existem algumas regras que são principais? Tem. A primeira é o síndico. O síndico, ele é representante da unanimidade dos condôminos. Consequentemente, o síndico, a primeira qualidade que ele tem que ter é gostar de pessoas e entender. Até todas as vezes que eu falo nisso, eu lembro do meu querido pai, que até me emociono com a sua lembrança, quando meu pai
né? Eu estava a gente caminhando, eu e meus irmãos, ele nos ensinou que nós, seres humanos, temos que gostar, temos que aceitar o tempo, as pessoas e as coisas como elas são, porque Deus não vai mudar só por causa de nós. Então, a primeira coisa que o síndico tem que entender, gostar de pessoas, entender que as pessoas têm expectativas diferentes, momentos diferentes, têm necessidades diferentes. Então, ele é o estimulador, o síndico é o estimulador. Ele é que faz o condomínio funcionar. Se ele não for preparado para isso, não dá. Tanto é que hoje nós vamos ver que está aparecendo aí uma nova profissão, embora síndico não seja ocupação, não faça parte do cadastro de brasileiro de ocupações, né, que é pelo Ministério do Trabalho, não tem lá o síndico, tem administrador de condomínio, mas não tem o síndico. Então não tem a ocupação síndico. Mas tem porteiro, tem zelador, tem tudo, mas não tem o síndico. O síndico, então, no fundo, não é uma profissão, mas está aparecendo agora os síndicos profissionais. Tanto é que aqui na cidade, em agosto, tem um novo curso de síndicos profissionais e vem por aí. O professor Zé Maria, com toda a propriedade ali, na abertura da fala dele, ele falou que tem alguns proprietários de imóveis, né, que abrem mão dos seus aluguéis, suas respectivas remunerações, por conta de pagamentos de condomínio que são gerados, né? Enfim, e você que administra, né, essa carteira de aluguéis da Invest Imóveis, como é que você vê hoje esse cenário e tudo dentro do que o professor Zé Maria coloca, né, dessa ausência de pessoas comprometidas com a função de síndico, né, de estar envolvida no cenário do condomínio, consequentemente, muitas reclamações são geradas por isso também, né, mas na realidade é a omissão das pessoas, né, a ausência das pessoas em assembleia, igual o senhor colocou, que eventualmente causa um condomínio caro que às vezes compromete até o aluguel do imóvel. É verdade. Eu completaria assim a fala do professor Zé Maria dizendo que o síndico, ele também, antes de tudo, antes de ser uma pessoa humanista, né, cuidando das pessoas, entendendo, né, os relacionamentos das pessoas, ele também tem que ser um bom administrador. Né? Isso é fundamental. Porque o condomínio nada mais é do que uma pequena empresa, né, onde você precisa ter uma gerência sobre as finanças do condomínio, observar bem o que se arrecada e o que se gasta, né, com todo cuidado, para que não haja uma defasagem aí que possa causar um incômodo às pessoas, com o aumento da taxa, com alguma coisa desordenada nesse sentido. Então, as finanças são realmente um ponto importantíssimo também dentro da administração do condomínio, que não só as relações das pessoas, mas também a parte financeira, a parte econômica, que realmente pesa bastante nessa hora. É importante lembrar esse comentário que você fez a respeito de locações sendo feitas a troco do valor do condomínio, praticamente, né? Isso tem sido alguma coisa acontecendo nesse sentido, mas a gente percebe que são situações mais pontuais, né? Na verdade, não é uma coisa corriqueira. A gente vê que isso é pontual e, às vezes, em algum condomínio, principalmente os comerciais, em shoppings, né, que o custo, né, de se manter um condomínio desse tipo, né, de centros comerciais, de shopping, ele é bastante pesado, né, por conta de despesas que são bastante onerosas, e isso eleva o valor do condomínio a um patamar que muitas vezes não acompanha o preço até do aluguel. E nesse momento nós estamos vivendo uma crise. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Isso é uma resposta. Como é... Porque nos condomínios mais residenciais, existe sempre aquela cara feia para aquele morador que atrasou o condomínio, que não paga o condomínio, aí existe isso. Como é que, além de gostar de gente, de ter que ter muita paciência, isso é resolvido? E qual é a diferença desse síndico e do administrador? Porque a partir do momento, o síndico tem uma cara que está ligando com coisas. O administrador, às vezes, é da empresa, manda o papel, não deu 10%, cobra, pronto. Como é que fica isso? Então, ele muitas vezes acumula essas funções, né? Ele, além de ser um gestor de pessoas, ele também tem que ser um gestor de finanças, um gestor da economia do condomínio, de todos aqueles problemas inerentes ao condomínio, às vezes no sentido de manutenção também. A gente vê vários problemas acontecendo de vazamento, problemas hidráulicos, elétricos, que o síndico, né, como sendo ali o administrador, ele tem que tomar frente. E nessa hora, nesse momento, é que a administradora, né, a imobiliária, tem um papel importante, porque ela vem
justamente trazer uma tranquilidade para o síndico, nesse sentido, porque ela vai assumir a parte financeira, a parte administrativa, né, com relação às assembleias, né, emissão de boletos, todo esse acompanhamento contábil e fiscal, né, que o condomínio também tem, como eu disse, numa pequena empresa, mas que tem todos os compromissos nesse sentido. E ele acaba ficando um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo em relação a essa parte para poder gerir o que é mais diretamente ligado ao síndico, que é gerir as pessoas, né? Uhum. Então, nessa movimentação, muitas das vezes, as pessoas, quando não se disponibilizam a assumir esse cargo, né, no condomínio, porque antigamente acabam contratando o síndico profissional, né, como o professor antigamente falou. Era quase que um ato de abnegação, né? O cara às vezes o cara era síndico assim anos e anos e anos, né? Eu venho estudando condomínio há 30 anos, pouco mais de 30 anos. Então, o que o Austin falou ali? Eu falei, a primeira coisa que o síndico tem que gostar é gostar de pessoas, saber lidar com as pessoas. Sem dúvida. Mas isso não é o bastante, não. Ele precisa planejar, ele precisa organizar, ele precisa coordenar, ele precisa controlar. E aí tem uma diferença. O síndico tem muito da administração empresarial, tem, porque a parte financeira, etc., tem. Mas ele também tem muito da administração pública, porque ele lida com o dinheiro dos outros. Esse é o grande problema no condomínio. É o síndico não perceber que ele precisa se preparar para ser síndico. E sabe por que eu passei a estudar condomínio? Porque eu dizia, você tem que entrar, porque na minha vida profissional de consultor de empresa, eu trabalhei muito fazendo sucessão nas empresas familiares e, graças a Deus, sempre tive um bom resultado para as empresas. Então, o que acontece? Com isso, tem que ser... Eu falei, bom, eu preciso preparar. Porque outra lição que meu pai me deu, não aceite fazer nada que você não conheça. E, como a minha área profissional, né, ligada à área de recursos humanos, gestor de pessoas, existe o famoso chá que você tem que tomar para ser qualquer profissão. Qualquer profissão. Você tem que tomar chá. Você tem que ter conhecimento, tem que adquirir novos conhecimentos para você poder desenvolver as suas habilidades para que você tenha atitudes proativas e de resultado. Então, não basta ser síndico, aí é que eu digo sempre para as pessoas. Eu cheguei nessa conclusão depois desses estudos que eu venho realizando. É que as pessoas preparam. Eu até costumo classificar, tem o síndico bombeiro, é aquele que paga incêndio. Não, você não faz nada. Não, mas ninguém me reclamou. O síndico não tem que esperar ninguém reclamar, não, ele tem que ser proativo. Você falou aí na manutenção. É preciso que os condôminos entendam que eles estão morando, eles foram lá pensar. Porque começa por aí. Você, quando adquire um imóvel, você preocupa muito com o que está lá dentro, o que você vai acomodar, e esquece que no momento que você comprou o imóvel, é só você ver a jurisprudência, você vai ver os juízes decidindo que no momento que você comprou o prédio, o apartamento, você concordou com tudo que está em volta. Começa com a convenção, regulamento interno, a fachada, áreas livres, áreas comuns. Mas Maria, tem o bombeiro, fala os outros aí, que ele está querendo chamar o incêndio aí. O bombeiro, incêndio. Outro, muito bom, o inventor. Inventor. É aquele cara que inventa e acha que pode, esquece da nossa Constituição. Porque você fala, mas o condomínio, o que tem a ver com a Constituição? Tem. O artigo 5º da Constituição, direitos e garantias individuais, direito de ir e vir. E é muito comum se aplicar nas decisões judiciais o artigo de garantias individuais, onde diz lá, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei.
Então, agora eu vou te responder o que é o inventor. O que é o inventor? Tinha um cara, um grande inventor, eu sempre, nas minhas palestras aí para os condomínios afora, para as pessoas interessadas no assunto, eu costumo te contar essa história. O inventor, ele inventou uma máquina linda, maravilhosa, e começou a convidar os amigos dele para conhecer essa máquina. Aí um amigo perguntou para ele, escuta, mas para que serve essa máquina? Ah, bom, agora que eu vou resolver para que ela serve. Não dá. Bom, deve ter mais, né, Caio? Tem, daqui a pouco tem mais quando a gente voltar do primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Não sai daí, não. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Washington, a gente já tem falado sobre a complexidade desse cargo, né, de síndico e das questões administrativas, do trato com o pessoal. Eu queria saber se existem pré-requisitos necessários para você ocupar esse cargo e como que é feita a eleição de um síndico. Como que isso acontece? Então, respondendo a sua pergunta, o pré-requisito, na verdade, não existe, né, inscrito em lugar nenhum, né, infelizmente, né, porque era uma coisa interessante até de se estabelecer, mas não existe. Qualquer um pode ser síndico, mesmo que não seja proprietário do apartamento no prédio, mesmo que não seja até morador, né. Não é recomendável, porque a gente sempre recomenda ou aconselha que o síndico seja uma pessoa mais próxima possível do condomínio, né, que é aquela convivência ali com os moradores, com o dia a dia do condomínio, que vai realmente ajudar com que ele possa resolver as questões que possam ocorrer de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais rápida, inclusive, né, por estar mais próximo. E o pré-requisito básico é ser uma pessoa de bom senso, né, eu acredito, porque dentro do que a gente já falou aí, da pessoa ter uma relação muito próxima com as pessoas, né, isso traz o bom senso sempre em primeiro lugar, né. Às vezes uma confusão das pessoas, dos moradores, em entender que o síndico, por às vezes ser remunerado de alguma forma, ou com isenção do condomínio, ou com alguma remuneração estabelecida na convenção ou na assembleia, ele acaba por ser um empregado do condomínio, né, e dos condôminos, né, e na verdade isso é um conceito muito errado e muito nocivo, né, à função, porque acaba por confundir, né, aquela situação onde ele está ali prestando um serviço ao condomínio, mas ele não é um empregado direto dos condôminos, né, vamos dizer assim, né? Então ele é uma pessoa que está lá para gerir o dia a dia do condomínio, as finanças ou a administração do condomínio, mas não de uma forma, uma relação de emprego ou de subordinação aos proprietários, né, aos moradores do prédio. E isso muitas vezes traz polêmicas, traz uma série de problemas para o administrador, e muitas vezes ele até acaba largando o cargo ou deixando. E quais são esses maiores conflitos? Porque tem briga entre põe o carro fora da garagem, põe num coisa e dá confusão. Problema de barulho, problema de barulho. E problema de animal, né? Tem são todos os problemas inerentes. Tem condomínio que não permite. É verdade. Como é que fica essa solução? São todos os problemas inerentes à convivência das pessoas, né? Esse que é a grande questão. Essa convivência gera problemas, né? A gente sabe disso. A convivência das pessoas, viver em condomínio é uma coisa, às vezes, difícil, é um exercício difícil para algumas pessoas. Para outras são mais fáceis, né? Mas para algumas pessoas acaba a tolerância, né, a compreensão, às vezes fica em último lugar. E a pessoa coloca aquilo como uma dificuldade para o seu dia a dia e acaba realmente trazendo bastante conflito. Agora, as soluções, como eu falei, tem que ter em primeiro plano o bom senso. Chamar a polícia? Muitas das vezes não precisa. Aproveitando aí a deixa do Watson, é uma coisa muito importante no condomínio existe. É o seguinte, a primeira coisa que o síndico ele tem que ter habilidades, né, de lidar com pessoas, mas também tem a habilidade que ele tem que buscar, que é através dos conhecimentos, etc., porque as leis estão aí. Tá? Então, o síndico que não preocupa em conversar com as pessoas, porque ele fica esperando as pessoas virem a ele, não dá. Mas tem que ter. Por exemplo, você que tem administração, o síndico lá da sua, que você tem lá, que periodicamente não marca um encontro com você, não vai, você não fica sabendo, você não pode auxiliar em nada. Então, o que acontece? A primeira coisa que o síndico tem que desenvolver no condomínio dele é que quando ele trata de um problema
ou de uma situação. Por exemplo, ele falou aqui do estacionar o carro mal na garagem. Que é Aliás, um problema. a garagem é um problema dos grandes problemas. Não, mas sabe o que acontece? É por isso, é porque o síndico ainda não desenvolveu, aproveitando, porque o momento mais importante do condomínio chama-se Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ali é que se discute todos os problemas do condomínio. A vida do condomínio é discutida em Assembleia. Decidida ali, né, professor? É decidida ali. Então ele precisa, primeira coisa, quando se discute, isso é o que a gente faz na empresa. Ah? Quando você vai discutir com o empregado um problema de um erro que aconteceu, você não está dizendo, você vai discutir o erro. E com isso a pessoa não pode entender que ela está discutindo que ela é uma pessoa errada a vida inteira. Não tem nada disso. Não é pessoal. Você tem que buscar, mostrar às pessoas que hoje você estacionou mal o seu carro. Aí a importância também, porque muitos síndicos deixam isso por conta dos porteiros, do zelador, de chamar a atenção do Aí o condomínio vem, eu pago, você não vem falar comigo não, porque eu que pago o seu salário. Quer dizer, atingiram um problema para o condomínio e, consequentemente, para o empregado. Aliás, então ele tem que ter a habilidade, o síndico precisa ter a habilidade de desenvolver situações dentro do condomínio. E aí eu digo, o que é o condomínio em si? É um grupo social espontâneo. Ninguém foi obrigado a comprar nada lá, comprou por um livro que agradou, foi lá morar. E no relacionamento, quando você passa para a sociologia, como grupo humano, precisa de regras. E aí, por isso é que eu falo na Constituição que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, a primeira coisa, tem a Assembleia que decide se você convocou especificamente, né, a Assembleia para decidir um assunto e o cara não foi, ele vai, por força de lei, ele está obrigado a cumprir. Mas ele teve ciência, foi convocado para aquele assunto, para discutir aquele assunto. Ele não foi porque ele não quis, ele foi omisso. Então ele vai arcar com as responsabilidades. Vai arcar com sua missão. Mas eu digo sobretudo o seguinte, você quer conhecer o caráter de um vizinho, você coloca ele como síndico, né? Eu ouvi o senhor no início, no primeiro bloco, falar sobre o síndico, né? Bombeiro, o síndico inventor. Eu colocaria o síndico ditador também, né? Que muitas vezes tem o síndico que acha que a sua verdade é a única que influencia o mundo. E muitas vezes, né, eles se perpetuam no cargo. Né? Eu estava até conversando antes do programa começar com o nosso amigo Zé Luiz aqui, que na realidade não é síndico, mas se coloca como zelador, né, por muitos anos, né, infelizmente não tem quem o substitua, né, mas assim, ele ficou muito tempo, mas também não é por sua vontade, né, Zé Luiz, cuidando ali daquele patrimônio do Fórum da Cultura ali. Porque alguém tem que cuidar. Patrimônio público é uma coisa muito séria. Porque as pessoas, principalmente numa coisa grande como a universidade e tudo, tem problema para todo lado. Então, nem todos os administradores estão enxergando aquele problema de anos e anos que vai acontecendo, não é? É uma árvore que tem que ser cortada, né? Aí você tem que explicar para Deus e o mundo porque cortou a árvore. Nós temos, por exemplo, um vizinho que toma conta do fórum, se varreu ou se não varreu, etc. E tal. Parece que o homem fica daquele estilo, daquela vizinha que fica tomando conta atrás da veneziana, né? E telefone. Mas, pelo amor de Deus, o problema das duas árvores foi aquele flamboyant estava lá, mais de 50 anos, ele começou a apodrecer por dentro, e começou a ter caixa de abelha. E a abelha ia no colégio do lado, aí a diretora vinha, a gente não tinha jeito de monitorar as abelhas, falar só, carimbar a abelha fora da cultura, essas coisas todas. Aí um conflito. Aí depois, cada vento que tinha, caiu um galho, quebrava no condomínio do lado. Então a gente pagava uma coisa que, de repente, a universidade indenizava coisa que podia ser para o fórum e que ficava lá. E depois, na hora de cortar. Porque eu amava aquelas árvores, porque eu estava lá desde 70, não é? Então aquilo fazia parte, né,
Mas não tinha mais jeito de continuar. Na hora que cortou, foi um inferno, né? Porque aí o jornal chega na hora, né? Por que cortou? Aí tem que explicar tudo de novo, né, Zé? É. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo do nosso programa de hoje. Eu te convido a você se identificou com algum desses problemas aqui que a gente tem conversado? Manda sua mensagem, conta a sua história para o nosso WhatsApp, número 98892-4905. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao João Gabriel, que é síndico e ajudou a gente na produção desse programa. Ele me trouxe algumas questões que são problemas diários dos condomínios aqui em Juiz de Fora, e ele tocou na questão dos condomínios sem convenção. Queria saber se isso é uma realidade aqui em Juiz de Fora, quais problemas isso implica. Existe vários condomínios, né, que não tem a convenção. Mas isso ele pode providenciar, ele deve providenciar. Porque aquilo que eu falei aqui, o condomínio é um grupo social, e todo grupo social precisa de ter líderes e regras para ser seguidas. Uhum. E uma das regras, qualquer regra, a primeira dela maior dentro do condomínio, é a convenção. A convenção é como a Constituição é para o país. A convenção é para o condomínio uma Constituição. Uhum. Então tem até... Aliás, até uma dúvida que eu tenho, Zé, porque para instalar o condomínio deveria ter a convenção. Não, salvo engano... Agora já é uma exigência até dos cartórios, né? Mas incorporar os prédios, as novas constituições. Tanto é que quando faz assim, as incorporadores, quando vão construir um prédio, eles fazem uma convenção. Deve ter. Deve ter lá. Né? Se é prédio e tal, deve ter. A não ser prédio pequeno, de 2, 4 apartamentos de um dono só. Né? Porque tem condomínio, há pouco tempo eu fiz uma convenção, ajudei o pessoal a fazer uma convenção para um prédio que só tem um dono. Ele construiu 12 apartamentos, mas ele tem que ter a convenção. Eu falei com ele, devia ter uma convenção. Né? E a convenção ela tem que se basear na lei, ela não pode, é nula qualquer item da convenção, qualquer artigo da convenção que feria a lei, porque a lei pública ela suplanta a privada. Então é preciso, a convenção tem um regimento interno e ter normas. Quer ver um problema sério no condomínio? O Osto falou aí nas organizações, é a questão de obras. Aquele que tem, quando completei o Érico estava falando ali, é o achismo, é o síndico do achismo. Ele acha que pode. Outra coisa muito comum que acontece nos condomínios é o síndico. Eu agora sou síndico, eu vou fazer uma pesquisa, o que o pessoal sugere? Cada um vai sugerir o seu pessoal. E o síndico não é para atender o indivíduo, é para atender a coletividade. Essa que é a grande do síndico. O problema, o síndico saber lidar que uma ação qualquer no condomínio, ela reflete na umidade. Tanto é que a lei diz que você não pode mudar a fachada sem unanimidade. Não pode mudar qualquer uso internamente nas áreas comuns sem a unanimidade. Justamente por isso, porque quando a pessoa, eu já comentei, adquire um apartamento, a lei, é só ver a jurisprudência, decisões. Por exemplo, eu vi agora uma decisão recente, até um ano e pouco, mais ou menos. O síndico resolveu trocar as pastilhas do prédio, da fachada. Tocou tudo e cobrou e fez taxa extra. E o cara não entrou na justiça e falou que não pagava, e não pagou. A decisão do juiz, porque ele comprou com as pastilhas que estavam lá. Ele gostou das pastilhas. Gostou das pastilhas. Mas não fez essa assembleia, não fez nada para que isso acontecesse. O síndico acha que pode, não é dono. O síndico não é dono. Há uma coisa também, porque muitas vezes tem a reunião de condomínio, as pessoas não vão. Foi isso que As pessoas deixam correr tudo. Depois, na hora que cai
em cima dela uma modificação ou uma taxa extra, aí ela reclama. Deixa, né, os outros decidir por elas, né? Não é? Esse é um problema que não é um problema do síndico, é um problema do Brasil. Pois é, mas nós deixamos eles decidirem muita coisa depois que a gente reclama. Só toma um susto. Não é? A gente só leva susto. Mas ó, a gente não pode ser omisso, né? A gente tem que participar. Mas você falou um negócio, Zé, que eu queria que o Washington também explicasse para a gente, talvez melhor aqui, devido até ao dia a dia. O Zé colocou ali, professor Zé Maria, ele falou sobre o proprietário, né, que tem 12 apartamentos e construiu a obra. Ele vai entregar aquele imóvel ali, ele vai deixar de ser proprietário daquele imóvel que ele construiu, que ele tem tanto carinho, que é quase a casa dele. Esse caso que eu te comentei, ele é só de aluguel. Só de aluguel. Mas ele tem a convenção, tem o regulamento interno, e ele só não cobra fundo de reserva porque a responsabilidade pela manutenção e pelo é dele. Mas tem casos, então, que é de aluguel, mas tem casos que tem venda também. Mas aí o que acontece? Como é que entra na relação esse ex-proprietário, que às vezes tem muitos apartamentos ainda, ou às vezes até de aluguel, com aquele inquilino que acaba de chegar, que quer também participar, às vezes participa da assembleia, é assíduo. Existe muito esse conflito aí do construtor, do incorporador, né, do administrador da obra com o inquilino? O entendimento que a gente tem é o seguinte: se o prédio é de um dono só, como o professor exemplificou ali, a gente entende que não há um condomínio, porque, na verdade, é só um proprietário, então não há o que se falar em condomínio. Ele, na verdade, não é um condomínio do edifício tal, ele é somente edifício tal, né? Quer dizer, ele não tem aquela classificação de condomínio por não ter outros condôminos que vão participar. A partir do momento que ele aluga algumas unidades, vamos dizer que ele continue como proprietário de todo o prédio, mas alugou algumas unidades ou todas as unidades, ele passa a ser um prédio, vamos dizer assim, com vários moradores que vão participar das despesas ordinárias do condomínio, né? Ao que se diferenciar as despesas ordinárias das despesas extras, porque é uma outra polêmica também que é bastante frequente, né? Como classificar o que o inquilino, né, morador, paga, o que o proprietário tem que pagar. Mas nesse caso especificamente, ele pode opinar, sim, nas reuniões, que sejam referentes às despesas ordinárias, né? Ou melhor, se é um prédio, nesse exemplo, onde é um dono só e vários apartamentos alugados, esses condôminos, esses moradores ali, eles não podem opinar sobre reformas ou alterações de fachada ou qualquer coisa assim, que são de responsabilidade direta do proprietário, né? Ou seria dos proprietários, se fosse um condomínio, de vários proprietários, ou de um dono só, como é o caso que a gente está comentando aqui. Então, é essa diferença que tem que ser observada, né? Washington, a gente tem uma pergunta da Raquel, do bairro Marilândia, obrigado por ter participado com a gente. Ela está falando desses espaços que os condomínios são divididos em diversos blocos. Sim. E ela está perguntando, a dúvida dela é a seguinte: se cada bloco desse deveria ter um síndico particular. Isso fica a critério, talvez, da convenção, né? Se a convenção determinar isso, já é uma coisa que vem determinada, né? Já vem explícita ali. Mas não quer dizer que seja uma regra. Ficaria talvez mais fácil, né, quando são vários blocos, que cada bloco, cada setor daquele tivesse um síndico, né? Ou subsíndicos, né, vamos dizer assim, que cuidassem desses assuntos e pudessem entre eles conversar e, enfim, chegarem a conclusões, a decisões com mais facilidade, né? Porque às vezes para uma pessoa só cuidar lá de vários blocos, a gente vê alguns condomínios aí sendo entregues aí já com bastante ocupação, com vários blocos, às vezes 6, 7, 8 blocos ou 10 blocos. E isso tudo realmente traz um trabalho grande para o síndico, né? Para ele cuidar daquilo tudo sozinho. Então seria interessante, é uma forma dele poder facilitar um pouco mais o trabalho dele ali, criando outros cargos, né, como subsíndicos ou síndicos específicos de cada bloco, né? Eu acredito que seja possível, sim. E quais são os maiores conflitos que vocês, como profissionais, observam nisso? Assim, qual o cerne dos problemas? Quais são os grandes problems, assim, se você tivesse que listar? Acho que você botou quais são? Botou esse de calça curta. São tantos, como é que vai falar um, né? Eu vou falar, o problema maior do condomínio é a falta de presença nas assembleias. E aí é preciso também ver que o síndico tem uma certa participação da ausência dos condôminos. É o comprometimento, né, professor? Primeiro que ele tem isso aí. O síndico tem que mostrar para o condômino que ele é que paga as despesas. Se ele não comparece para apresentar suas sugestões,
ele vai ficar na mão. Assembleia esvaziada, problema constante. Então eu tenho comigo que o problema é esse da Assembleia. Agora, tem mais com a Assembleia, por exemplo, eu falei aqui que na primeira lei brasileira, né, de 25/6/1928, a lei 5.481, ela regulou, no artigo 11, a necessidade da prestação de conta e criou a Assembleia Geral Ordinária Anual, que tem que ser feita, onde tem uma pauta específica de leitura anterior, né, da Assembleia anterior, prestação de conta do exercício anual, né, orçamentação para o ano seguinte, e eleição do síndico, no ano que puder, porque a lei fala que pode ser até 2 anos. Então vai ter um ano que vai ter a Assembleia Ordinária só para aquilo. Aí o que acontece? O cara faz lá um monte de obra, regula, faz um monte de obra, no achismo faz obra, inventa a obra, e depois coloca lá na pauta daquela Assembleia que é específica, para isso ela chama ordinária, mas não é no sentido, né? É no sentido de ordem, e coloca lá, e aí não tem tempo, aí fica 3 horas discutindo. Só faz aquela Assembleia, faz aquela Assembleia, né? Fica 3 horas para discutir e não discute nada. Aí a ata tem que ser distribuída em 8 dias, leva 2 meses, 3 meses para aparecer. Aí lembrando que nessa Assembleia também não menos importantes os cargos de subsíndico e os membros do Conselho, né, que são elementos importantes dentro do condomínio para tomar as decisões também, para poder ajudar o síndico naquela função que ele está assumindo ali. Isso aí é exemplo que a gente tem, a pessoa que está lá assistindo a gente agora está cheia de dúvida e não manda um WhatsApp aqui para você, que pode ser lido aqui a pergunta dela. É verdade, ainda dá tempo de mandar a sua dúvida aqui para a gente, inclusive tem uma do Fernando Amaral do bairro Boa Vista. Eu gostaria só de complementar o que ele falou aqui um instantinho só. Deixa eu explicar. Auxiliar a eleição do síndico, subsíndico e do conselho consultivo. O conselho consultivo é obrigatório e é só composto de condôminos. O Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, trouxe uma inovação que é fundamental para o condomínio, e os condomínios ou eles incorporam a função no Conselho Consultivo, que não é para isso, que ele tem funções específicas, que é o Conselho Fiscal, que é aquele que vai fiscalizar todo o processo do síndico. É importante, entendeu? É importante, mas a legislação trouxe, colocou no condicional. Então, isso tem gerado. Porque se todo condomínio tivesse um conselho fiscal atuante, que fosse pegar as contas, observar, ver, tem obra, a obra tal, teve orçamento, teve 3 orçamentos, tal. O síndico pescou, porque aí é a obrigação do síndico. Ele não pode entregar isso para a administradora, não, porque não é a função da administradora, é a função do síndico. Ele pesquisar o preço, fazer a orçamentação do preço, pelo menos em 3 empresas, pedir às empresas, onde você trabalhou, com qual condomínio que você fez, conversar com o pessoal daqueles condomínios que ele realizou, para ver se ele faz jus, se ele realmente é uma boa empresa, entendeu? Para ir lá para a Assembleia. E depois quando vai na Assembleia, faz aquele e não se resolve nada. E a outra coisa muito importante também do condomínio é a ata. A ata tem que ser distribuída 8 dias após, é da lei. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, nosso último do programa de hoje. Daqui a pouco a gente responde a pergunta do Fernando e você também pode participar aqui com a gente. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Não sai daí não, a gente já volta.
Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. São duas perguntas. O que seria mais interessante para um condomínio? Eles contratarem funcionários próprios ou de uma empresa terceirizada? E também essa questão das mudanças agora dos porteiros para o sistema mais digital e deixar de usar esse profissional. É bem interessante a pergunta, né? Hoje a gente recebe muitas consultas nesse sentido, né, dos condomínios que a gente administra. E realmente é um dos custos mais caros dentro do condomínio, é a parte de pessoal, né? A portaria, né? Principalmente quando você tem uma portaria 24 horas, você tem que ter vários funcionários para poder cumprir, né, todos os horários, né? Tem que ter um folgador, além de ter que ter o zelador também, que faz a limpeza, enfim. É uma parte bem onerosa dentro do condomínio, essa despesa com o pessoal. O que seria mais vantagem, né, é muito relativo isso, a gente não tem como dizer assim, o que seria mais vantajoso. Quando você tem um empregado registrado diretamente na folha de pagamento do condomínio, você consegue talvez economizar um pouco nessas despesas, mas você está trazendo para o condomínio responsabilidades que às vezes acabam sendo bastante complexas e pesadas. Por exemplo, quando o funcionário falta, a conservadora, quando é uma empresa conservadora que está contratada, terceirizada, ela já no mesmo momento já substitui aquele funcionário e você não tem, o condomínio não tem nenhum prejuízo com isso, né? Imediatamente eles mandam um funcionário que faz parte do grupo lá deles. Quando é um funcionário do próprio condomínio, você já tem um problema, o síndico já passa a ter que correr atrás de alguém para resolver aquele furo ali, aquela falta do funcionário. E se ele entrar de licença, então ainda já complica mais, que aí você tem que contratar um outro temporário, enfim, você acaba trazendo problemas. A outra questão também, a parte trabalhista, né? A parte de acidentes, né? Por exemplo, acontece um acidente com um funcionário dentro do condomínio, se o funcionário é empregado diretamente do condomínio, aquilo já cria uma responsabilidade direta com o condomínio, né? Enfim, são N problemas que podem acontecer. Por outro lado, você tem um custo um pouco menor, né? Porque no custo da conservadora, que você contrata lá o serviço de porteiro e limpeza, já está embutido ali todos os encargos fiscais e tal, e também tem o lucro da empresa, né, que tem que ser computado. Então, esse custo fica um pouco mais oneroso, mas traz um certo conforto para o síndico, né, principalmente, e para os moradores, porque sabe que sempre vai ter um funcionário ali que vai ser coberto por outro. Enfim, se você não agradou daquele, você troca, né, ao passo que quando é um empregado do condomínio, você precisa de fazer uma rescisão, já gera custo para o condomínio, né, enfim. Ou então, seja, compensa. De certa forma compensa. Precisa ver o que... Na minha visão, geralmente quando você também consegue formar uma equipe, né, vamos comentar a respeito dos funcionários do condomínio. Quando você consegue formar uma equipe bastante treinada ali, que você tem confiança, enfim, tem prédios aí, a gente administra condomínios que vários funcionários se aposentaram lá como funcionário do condomínio, né? Então, de forma que... Mas houve uma modificação muito grande com relação a isso, não? A gente antigamente você tinha um síndico que era só uma pessoa de boa vontade. Hoje já está havendo uma necessidade de uma preparação e o administrador entra nessa história. É verdade, tanto o síndico quanto o administrador houve um estar se avanço atualizando, com né? relação a isso de profissionalização mesmo, sem dúvida, né? Então, como é que fica? Existe síndico corrupto? Infelizmente tem bastante, né? Como a gente tem visto aí na nossa política, né? Não é diferente, né? Nas relações aí dos condomínios, existe, mas não é tão comum, é lógico, né? A gente não tá. E como isso? Porque o professor está falando que tem que ter um conselho fiscal. Se esse conselho fiscal não enxergar, a corrupção anda. Se não houver fiscalização, tem corrupção? A coisa acaba acontecendo da forma como a gente comentou, né? A falta de compromisso dos próprios condôminos com o assunto, com as coisas do condomínio, acabam deixando brechas para isso, né? Então, se o condômino não participa das reuniões, se ele não toma conhecimento das contas do condomínio, daqueles balancetes, daqueles fechamentos, se ele não acompanha o dia a dia do condomínio, abre uma porta para alguém aí agir mal nisso daí, né? Então, isso é uma lição de cidadania, para ser aplicado em todos os pontos. Você vai gerir, porque afinal de contas aquilo é um patrimônio seu ali, né? O condomínio, você é proprietário do apartamento e de uma fração do condomínio. Ou seja, aquilo é um patrimônio que cada um tem que cuidar do seu, né?
E o cuidado vem daí, da participação nas reuniões, da participação, né, dos assuntos pertinentes ao condomínio, até participar como síndico, ou como conselheiro, ou como, né, um membro ali da administração do condomínio, para que a coisa seja bem acompanhada, né, evitar esses problemas. Quando a pessoa compra ou quando a pessoa aluga, ela não olha as regras do condomínio. Ela vai lá, olha como é, o que tem, o que serve para ela. Depois ela descobre que o cachorrinho que ela tem, ela não pode levar porque a regra do condomínio não permite isso. Como é que isso é solucionado? Aliás, esse problema do cachorro realmente é bem polêmico, né? A gente conversou sobre isso recentemente. E o que acontece? Existe aí vários julgados, vários processos que já foram discutidos na justiça e que deram ganho de causa aos proprietários, né, no sentido de manter seu animal. E vem aquela polêmica, né? O principal é ter o bom senso de que o animal seja cuidado, que ele não venha incomodar as pessoas vizinhas. E isso não quer dizer que seja o animal. Às vezes até pessoas incomodam muito mais do que animal, em alguns casos, né? Existem animais pessoas e pessoas Exato. Animais. Né? Então esse tipo o que tem que haver é um bom senso. A partir do momento que o animal está ali dentro e está causando um incômodo ao vizinho, ele pode certamente ser acionado pelo condomínio ou pelo próprio condomínio, o vizinho, e ser tomado providências quanto a isso. Então, o que tem que haver é um bom senso. Aproveitando, existe no Código Civil novo, porque é muito interessante, o Código Civil de 1916, ele era individualista. O de 2002, ele é mais coletivo. Tanto é que ele classifica, né, o direito de propriedade como função social. O que acontece? O artigo 1277 do Código Civil fala sobre vizinhança. O vizinho não pode. Isso aí também tem a questão do silêncio, aquela famosa hora, 22 às 6 horas, não pode fazer. Não, isso acabou. Com o Código Civil acabou. A hora nenhuma você pode perturbar seu vizinho, porque lá diz o artigo 1277 que você não pode prejudicar a saúde, o sossego e a segurança do seu vizinho. Se o cachorro está lá, porque você tem direito de usufruir a seu bel prazer a sua unidade. É direito da propriedade, né, professor? Propriedade, tá. Então, mas acontece que ela hoje, por ter uma função social, do Código Civil, no artigo 270, diz que você não pode prejudicar a saúde, o sossego e a segurança. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria só que você respondesse rapidinho se existe um manual, um guia, como que essa pessoa que se oferece esse cargo deve se preparar? Bom, existem alguns cursos, né, que falam sobre administração de condomínio, voltados aí para portaria, inclusive, de prédios, para síndicos, alguns encontros, alguns seminários. Isso é importante, né, as pessoas participarem, que têm interesse, né, nessa função, ou que já exercem essa função, é bastante interessante. E, enfim, procurar conversar com as administradoras, né? Quando o prédio tem um síndico e tem uma administradora que faz esse trabalho conjunto, a administradora tem elementos, né? Tem conhecimento, se atualiza com esses assuntos para poder orientar o síndico e aconselhá-lo nas funções e nas deliberações que ele tem que ter com o condomínio. Tem a coluna dominical do professor Zé Maria. Também dá para aprender muita coisa também. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, eu gostaria muito de agradecer a vocês que participaram aí de casa. Muito obrigado pela participação aqui também, todas as informações que vocês trouxeram. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer também a você que esteve presente aqui com a gente, lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, a reprise do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde ou a qualquer momento, no nosso canal no YouTube, só procurar lá TVE Juiz de Fora, também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.